Se não tiver isso como base, você pode ter operacional dos sonhos. A pessoa não consegue ter disciplina para seguir aquilo. Eu fui uma pessoa muito contra Bitcoin, operar criptoativos. Dá para ganhar dinheiro e mudar de vida? Com certeza, isso sem dúvida. Vai ser fácil? Com certeza não. A mesa proprietária, ela topou correr aquele risco. Ela tem uma gestão daquele capital que ela disponibilizou. Operar gráfico é fácil, agora controlar as emoções durante uma operação que é o complicado, né? Especialista em cripto formado no YouTube Que mais tá tem, cheio. exatamente. Quando você deixa um plano de trade bem criterioso e você segue aquilo, o jogo começa a mudar. O excesso de informação traz desinformação, né? Aí isso já gera bloqueio emocional nela, já começa a ficar com receio do mercado, já fala que não é para ela, por exemplo. É importante as pessoas entenderem hoje, né, o tamanho desse mercado e o tamanho dessa revolução que cripto está trazendo em todo o sistema financeiro. Que eu aprendi da pior forma possível. Errando, quebrando, perdendo dinheiro, levando golpe. Fala, turma! Você que está começando agora no mercado de criptoativos, tem uma super novidade aí para vocês, né? Aqui na Atom vocês sabem que a gente respira trading, tudo que se mexe a gente gosta de tradar e ganhar dinheiro com isso, né? Então a gente trouxe aqui um especialista dentro do mercado de cripto, o Apollo, que está se juntando aqui ao time da Atom, e ele vai estar aqui hoje contando para vocês algumas novidades e oportunidades aí do mercado de cripto, e eu tenho certeza que você vai sair desse limbo que você está de informação ou de riscos que você está vendo e vai entender que esse mercado é uma oportunidade, assim como a gente aqui na Atom entendeu que é uma oportunidade que dá para se alavancar e dá para ganhar bastante dinheiro. Bom, Apollo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Conta aí um pouquinho da sua história, o que você está achando aí do mercado de cripto e as oportunidades. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite para participar aqui. Para mim é uma satisfação imensa estar falando com você hoje. Para lembrar também um pouco do início da minha trajetória no mercado financeiro, eu fui aluno de vocês lá atrás, acho que foi 2018 mais ou menos, que eu comecei operando cripto, mas naquela época o foco de vocês estava muito em B3 e dólar, né? E eu acabei adquirindo o curso também. Na época eu acho que o mentor lá era o John, se não me engano o nome dele. Então ali foi um passo inicial, meu primeiro contato mais sério de forma com o mercado. E daí foi amor à primeira vista, né, cara? O mercado financeiro é uma coisa que depende basicamente da gente. Quanto mais a gente se dedicar, o resultado vai ser proporcional a isso. Mas no meu início da jornada, quando eu encontrei sobre cripto e sobre Bitcoin, eu tive uma visão um pouco diferente. Não era mais só sobre gráficos, volatilidade, é uma coisa que a gente adora, ganhar dinheiro de fato. E em si, criar uma autoridade no longo prazo, com a visão de que grandes players do mercado iriam precisar de gente com esse conhecimento. Então eu dediquei a minha carreira a ter esse diferencial pensando a médio e longo prazo, né? Eu pensei assim, ó, daqui 5, 10 anos o pessoal vai precisar de gente com o meu conhecimento, então eu vou me especializar nisso, vou colocar energia ao máximo nisso, porque lá na frente eu vou conseguir ajudar mais pessoas de uma forma mais séria também, que hoje nós sabemos que o mercado é uma selva, é agressivo pra caramba, tem muita gente dando golpe, então você precisa de pessoas mais sérias no mercado para te orientar da melhor forma possível. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui, depois de trabalhar tanto também, ser reconhecido, e tá junto nessa parceria agora, onde eu vou poder auxiliar também os alunos aqui da Atom, da melhor forma possível, para não passarem pelo que eu passei, que já levei muito golpe também, então eu vou mostrar para vocês um caminho que vocês não vão ter que percorrer, que é sofrido, gente, é bem complicado. Não, legal. E acho que é importante isso, né? Porque algumas pessoas também não sabem, né? Mas eu fui uma pessoa muito contra Bitcoin, operar criptoativos, até o ano passado, né? Que é uma coisa que eu falo aqui abertamente ali para todo mundo. Por quê? Porque em 2019 eu tomei um golpe operando criptoativos que era naquele Banco Bitcoin, ou Bitcoin Banco, alguma coisa desse Bitcoin Bank, que era uma das maiores corretoras do Brasil na época, né? Maior que o mercado Bitcoin, maior do que outras importantes, né? E o que eu olhei na época, né? Eu olhei, bom, eu achava que o Bitcoin não tinha fundamento nenhum, não entendia direito a tecnologia por trás da blockchain, etc. Mas vi uma oportunidade de que cada corretora tinha um preço diferente do Bitcoin naquela época. Para fazer né? arbitragem. Aí eu comecei a fazer arbitragem. E aí a arbitragem começou a dar muito certo, começou a dar muito dinheiro. Comprava numa corretora, vendia em outra.
E aí eu comecei a fazer isso com 6, 7, 8, 12 corretoras ao mesmo tempo, com volume cada vez mais crescente. E aí 2 dessas corretoras sumiram do mapa com todo o dinheiro que estava lá dentro delas. E aí eu perdi dinheiro nisso e fiquei bastante... Não perdi dinheiro, eu perdi boa parte do que eu ganhei. Né? Porque eu tinha começado na época, acho que com 50 mil reais, tinha chegado a mais de 1,5 milhão de reais, e nessa brincadeira eu perdi quase 1 milhão de reais, né? Do que eu tinha ganhado, porque a corretora simplesmente sumiu. Ficou preso o capital lá. Né? Ficou preso. A corretora subiu com o meu Fechou dinheiro, tudo fechou mesmo. tudo, acabou, etc. Aí teve processo, recuperação judicial, o caramba 4, né? Então acho que o ponto legal aqui de contar para o pessoal é que esse mercado mudou muito, tem esses riscos até hoje, né? Mas ele mudou muito, né? Então quero contar aqui também uma história que aconteceu comigo e por que eu fiquei tão receoso do que estava rolando. E até então o Bitcoin ele não era um ativo reconhecido. Isso mudou no ano passado, quando eu comecei a operar, inclusive, por conta da SEC nos Estados Unidos ter autorizado a listagem do Bitcoin na Bolsa de Nova York, o Bitcoin Futuro, né? E os fundos da BlackRock, né, que é uma das maiores gestoras do mundo, ter começado a montar ETFs, né, de Bitcoin, e hoje é a maior administradora de ETF de Bitcoin do mundo, com mais de 70 bilhões de dólares. Né? Então, eu queria que você contasse aí também um pouco dessa sua experiência e também a trajetória, porque, cara, você montou uma trajetória em cima de um negócio que estava começando, obviamente, né, e que também passou por vários riscos regulatórios. E hoje passa eu acho até hoje, né? Hoje diminuiu muito. Sim, mas ainda estamos nesse processo de regulamentar tudo. E é legal porque quando eu iniciei, a visão que eu tinha era assim, a gente estava passando por um processo onde, vamos comparar com a época que a gente não tinha nem computador, para a época que a gente começou a ter computador. Da época sem internet, para depois nós tivemos a internet. Sem celular, depois teve celular. Então a gente tá fazendo, na minha visão lá atrás era o quê? A gente está passando por uma revolução no sistema financeiro global, onde a gente estava iniciando um novo formato e que lá na frente o mundo inteiro ia ter que se adequar. Então eu pensava assim, os grandes players vão ter que se adequar, os grandes fundos vão ter que se adequar, os governos vão ter que se adequar, porque eu não conseguia ver como que as pessoas não conseguiam ver valor ainda naquilo. Então eu pensava assim, por que agora as pessoas não estão procurando isso? Daí você vai ver o que? É tanta gente dando golpe, é corretora fechando porta. Eu levei golpe grande também, perdi 5 bitcoins confiando numa pessoa, então tipo, isso me desestabilizou quando eu levei um golpe também. E o mercado de cripto ele é muito base de confiança também. Ainda mais se você negocia P2P, por exemplo, que é uma negociação de pessoa para pessoa. Eu vendi muito assim também Bitcoin por fora de plataformas. Então a chance de você tomar risco é extremamente alta. Então com o tempo o que tem acontecido? Os riscos têm diminuído em relação a esse tipo de golpe, mas sempre vai ter. Ainda mais com o avanço da tecnologia, hoje nós conseguimos observar a parte de inteligência artificial, cara, fazer deepfake, um monte de coisa aí que você consegue extrair informações e usar a própria imagem da pessoa para dar golpe. Então, quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais fácil fica para ela acessar o mercado e menos risco ela corre. Então, nesse período de lá para cá, eu operei em fundo de investimento também, onde foi eu amadureci bastante, porque daí é um capital muito alto que você tem na mão, então a responsabilidade é extremamente alta, a pressão é muito alta, então não é só parte técnica, né? Muitas pessoas olham o mercado como parte técnica, mas a gente tem que ter um desenvolvimento pessoal absurdo, um controle emocional absurdo. Se não tiver isso como base, você pode ter operacional dos sonhos, a pessoa não consegue ter disciplina para seguir aquilo, não adianta. Então ela tem que ter essa base, trabalhar em cima disso para ter consciência do mercado. É aquela coisa, né? Operar gráfico é fácil, agora controlar as emoções durante uma operação que é o complicado, né? As pessoas hoje elas valorizam um pouco a organização e o planejamento e querem ir mais no pulo do gato, a fórmula mágica para que elas possam ganhar dinheiro imediatamente, né? Mas você também falou um negócio importante, né, dessa mudança que a gente está tendo cultural, né, sobre o viés que as pessoas estão tendo aí do mercado de criptoativos, né? Isso é em função de conhecimento, né? Uma das frases que a gente mais gosta de falar aqui dentro da Atom é que conhecimento protege, né? Então, eu acho que com a difusão desse conhecimento, todo mundo acaba ficando mais protegido porque você acaba tendo várias pessoas falando sobre esse assunto, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre de uma forma mais rasa, né? Acabam não sendo um especialista
igual você, por exemplo, que já está há mais de 7, 8 8 anos anos, né? se dedicando a esse mercado, né? Porque o que acontece? Fica aqueles papagaios, né? Que o cara vê uma informação, aí o cara pega aquela informação, repete com o que ele entendeu, e as pessoas veem um conhecimento pouco profundo. É uma das coisas que eu até brinco, né? Você não conhece ninguém formado em engenharia no YouTube, nenhum médico formado no YouTube, mas especialista em cripto formado no Que YouTube tá mais tem, cheio. exatamente. É que o pessoal hoje em dia aproveita o hype, né? Para querer aproveitar os seguidores ali para ganhar uma grana em cima, simplesmente dão informação sem sentido, às vezes, muitas vezes, né? Ou com o intuito de dar golpe, fazer algum rug pull ali, divulgar uma cripto onde ele já está posicionado, ele aproveita a base de seguidores dele para fazer comprar o ativo para ele vender na cabeça deles. Isso acontece a rodo por aí. Então agora você ter alguém que está sempre no mercado acompanhando há muito tempo, uma pessoa mais séria, hoje em dia realmente raro de encontrar. Ano passado também tirei minha certificação do CNPI para me aprofundar cada vez no mercado financeiro. Ali eu aprendi uma visão um pouco diferente, como os institucionais também operavam, apesar de eu ter operado fundo e ter uma visão já um pouco diferente. Mas a diferença de análise para ativo do mercado que o pessoal passa normalmente é muito agressivo. Então as pessoas hoje vendem muito uma ilusão no mercado, falando que você vai ganhar dinheiro fácil, que não sei o quê, mas a realidade é o quê? Dá para ganhar dinheiro e mudar de vida? Com certeza, isso sem dúvida. Vai ser fácil? Com certeza não. Então você tem que se dedicar tanto na parte técnica, ser totalmente sistemático. Uma coisa que eu falo muito, até conversei hoje com o meu amigo Gabriel, o que acontece? Quando as pessoas vão executar uma operação, elas não têm um passo a passo. Ou se tem, elas não conseguem seguir, porque não Elas não trazem, vai uma rotina, né? Um não formam. processo. Ou, por exemplo, ele tem um plano de trade. O cara, ele deixa no computador. Daí ele vai lá, tem os critérios específicos para entrar na operação. Mas às vezes ele, agora está aberto o gráfico e não vou clicar ali para marcar as opções. Então eu gosto de trazer tudo de forma mais profissional. Eu imprimo esses critérios onde daí você marca de forma manual, isso faz você mudar a mentalidade na hora de executar uma operação, fazendo que você seja mais racional. Então você deixa aquele lado de emoção e foca no que tem que fazer de fato. Quando você deixa um plano de trade bem criterioso e você segue aquilo, o jogo começa a mudar. E é um processo, uma rotina que você vai melhorando todos os dias e é isso que dá escalabilidade para o negócio. Não é você entrar, alavancar, dar um golpe de sorte ou acertar um movimento gigantesco que teve. É a consistência da construção do processo dia a dia. Né? As pessoas falam assim, pô, eu quero botar lá $3.000 e chegar a ganhar $500.000, né? Pô, cara, eu levei 18 meses para fazer isso, óbvio, operando dentro do meu sistema que eu já faço há 20 anos. Quase não tem experiência. Entendeu? São 20 anos fazendo isso, então para mim dá certo montar um negócio desse. Uma pessoa que está começando, eu acho que ela pode chegar dentro desse nível se, né, ela melhorar o processo e a organização que também se adeque às características dela. Porque o meu processo ele vai ter que ser adequado ao que ela está olhando, às características que ela tem na visão, etc. E demora um tempo para criar aquela experiência de tela, né? Exatamente. E ainda mais quando a gente fala de cripto, tem a questão de você operar trade, fazer os trades, e tem a questão de você investir a longo prazo. Então são duas coisas distintas ali. A análise para você investir um ativo fazendo um hold, ali, que nem eu estou posicionado há mais de 2 anos agora de novo. Comprei no fim do bear market, vendi um pouco ano passado e estou segurando para esse resto do ano. A análise que você faz não tem nada a ver com trade. Lá você vai olhar fundamento, você vai olhar projeto, ver o quanto é potencial investidores de grande porte, assim, ele colocarem dinheiro ali, os institucionais em si. Quanto maior a chance, mais fácil de valorizar. Não dá para você pegar um ativo aleatório e querer investir, sendo que ele não tem um potencial institucional, por exemplo. Então, você tem alguns filtros além de gráfico. Agora, quando você faz trade, aí sim a gente analisa a parte mais técnica, mas mesmo assim a gente tem que considerar macroeconomia, geopolítica, entre outros fatores, que nem em momentos de guerra agora, às vezes está olhando para o gráfico, está bonito. Meia hora depois o Trump solta um Twitter lá, alguma coisa, o mercado desanda totalmente. Então, você tem que controlar, tem que ter uma certa cautela para não fazer besteira nesse mercado também. Legal. Eu acho que um outro ponto bem importante aqui, que você até comentou no começo, né, que lá em 2017, 2018, quando você fez aqui o nosso treinamento,
da Atom, você também falou assim, pô, tô também vendo cripto, um negócio que está incipiente, está começando, vou investir porque para o futuro as pessoas vão precisar dessa especialidade, né? São poucos profissionais que existem. E aqui dentro da Atom, a gente foi a primeira empresa a criar um curso técnico em criptoativos, né? Um curso reconhecido pelo MEC, né? Que emite um certificado no Sistec, né? Que é um sistema do MEC que emite certificados de registros desses certificados, vale em todo o território nacional. É um nível abaixo de graduação, porque não existe ainda uma faculdade de cripto, eu acho que nem deveria existir, né? Porque, pô, quem quer passar 4 anos para entender, sendo que técnico é um treinamento muito mais rápido, e a maioria das pessoas, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, dão muito mais valor às pessoas que são técnicos naquele assunto, né? Porque técnico já diz o nome, né? Um técnico, um especialista, do que um graduado. E aí, o que eu queria te perguntar, se você acha que está nesse momento onde você já começa a ver uma procura cada vez maior por especialistas executivos para trabalhar em companhias que entendam do mercado de criptoativos, que entendam dessa tecnologia por trás dos criptoativos. Porque o que a gente está vendo nesse momento agora? A gente está vendo emissões de dívidas de empresas através de criptoativos, emissões de tokens que representam como se fosse classe de ações de criptoativos. A gente está vendo serviços como cashback ou até mesmo cupom de desconto sendo utilizados através dos meios de pagamentos de criptoativos, né, que não tem os custos que tem o sistema tradicional financeiro. Você tem uma variedade de outras coisas que estão nascendo nesse momento e que eu vejo que as companhias estão buscando profissionais que conheçam e que não têm. Exato. Então você vê que a gente está no topo, que ainda tem muito para... Está no topo e tem muito mais topo ainda para chegar, ou acha que já vai estabilizar daqui para frente? O que você acha? A minha visão é que a gente está engateando ainda. O governo agora nos Estados Unidos que foi um que dá o primeiro passo maior, assim, em relação de forma global, tendo uma reserva de valor em Bitcoin. Hoje a gente tem a Strategy, a antiga MicroStrategy, que compra 5, 10 mil Bitcoins por semana. Então eles já enxergaram que lá na frente a adoção, quanto mais longo o tempo, maior vai ser. Porque agora, com a adoção dos países, outros países vão começar a adotar também. Então a Rússia também, China vai ter o... Fala mal pra caramba de Bitcoin, mas sempre tem ali o dele. Então, com isso, começa a influenciar todos os outros países. Então, a tendência do preço é aumentar bastante e isso abre portas para outros serviços no mercado. DeFi, finanças descentralizadas. Eu não acredito que a gente vai perder o tradicional, né? Mas vai reduzir muito a procura e se o pessoal não se atualizar e oferecer serviços descentralizados em união, eles vão perder uma grande fatia do mercado, que é para onde nós estamos caminhando. Aí entra a questão de inteligência artificial também para o mercado financeiro, que não tem como falar de tecnologia e não falar de inteligência artificial hoje. O quanto você consegue mapear de informação de forma muito rápida para analisar um ativo, analisar tanto a parte fundamentalista, notícias ou dados econômicos. Então, isso tudo é só o começo para daqui uns 5, 10 anos, cara, a gente vai estar numa outra realidade para falar de cripto. Então, quem está começando hoje ainda está pegando água bem limpa, assim, digamos. Está no melhor momento para se iniciar no mercado de fato. E tá faltando profissionais que trabalham na área hoje, na sua visão? Bastante. Ixi, o que mais tem é profissionais sérios, né? Eu não digo que influencer em si sejam profissionais do mercado, porque a maioria passa informação e não tem tanta consideração com o que está falando, sem se preocupando de fato com a audiência. Tem alguns, lógico que tem vários profissionais bons no mercado, mas a maioria quer só hype em cima. Então esses caras a longo prazo não vão perdurar no mercado. Isso a gente já consegue observar. Galera que vendia um monte de curso de treinamento falando que Bitcoin ia deixar milionário de um dia para o outro, a galera já está saindo do mercado. Fora que existe também uma outra vertente, né, do cara trabalhar numa companhia que está desenvolvendo algum produto vinculado a criptoativos que hoje você não tem esse profissional, né? Você não encontra. Não, exatamente. Por exemplo, tem empresas que fazem importação e exportação. Hoje você consegue pagar por serviço lá fora com cripto, cara, em 10 minutos.
com um valor de taxa de imposto muito mais baixo. Então já tem muito profissional grande hoje que importa containers para cá, que já usa a cripto dessa forma. Então ele acaba economizando tempo e dinheiro com operações desse tipo. Fora outras questões também, que o cara pode ter uma operação assim para terceirizar para outras pessoas. Onde eu tenho parceiros hoje que eles fazem o quê? Eles fazem esse tipo de pagamento, usam o capital do cliente para fazer esses pagamentos e conseguem rentabilizar investidores dentro da empresa. Então ele consegue pagar às vezes um valor mensal ali para os clientes dele, com base em operações desse tipo também. Que é como se ele criasse uma nova Mastercard, uma nova Visa, e as taxas que a Visa e a Mastercard cobrassem, ele está ganhando. Exatamente. Então, eu vejo assim que tem muitas oportunidades, né? Então, acho que é por isso que é importante as pessoas entenderem hoje, né, o tamanho desse mercado e o tamanho dessa revolução que cripto está trazendo em todo o sistema financeiro. É uma simplificação. Eu acho que é o mais importante, a simplificação, a ausência de taxas, né, dessas transações, que são taxas que eram dominadas por algumas empresas que possuem o monopólio do sistema financeiro nacional ou internacional, né, do sistema financeiro global. Mastercard, Visa, são empresas de transações, né, entre outras. Então você vê uma quebra desse monopólio e uma quantidade imensa de oportunidades que podem ser desenvolvidas. E que está faltando profissionais para trabalhar nessa área executiva hoje. E profissionais que podem ter um salário de 15 a 25 mil reais trabalhando dentro dessas empresas para ajudar a construir essas soluções. Então acho que esse é um ponto importante do porquê que quando a gente for montar um treinamento de cripto, por que a gente não fez mais um treinamento igual todo mundo faz, né? Ah, vamos ensinar o cara a operar, etc, etc. Não, precisa ter uma visão mais ampla. Igual você teve lá atrás, em 2018, de falar, vão faltar profissionais nessa área, e nessa área que vão faltar os profissionais, eu vou me posicionar já antes. E hoje você consegue construir uma consultoria que possa ter uma rentabilidade gigantesca. É porque hoje as pessoas ainda vão ter muito problema para aprender a tecnologia em si, a utilizar, comprar. Hoje você fala de comprar Bitcoin, para nós é natural, mas fala para a população normal ali, eles não vão saber como é que vai fazer isso. E é o básico do básico. E é o básico. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade com tecnologia, nem todo mundo consegue ser tão empenhado a aprender coisas mais complexas assim com a parte tecnológica. Então acaba terceirizando. Às vezes a pessoa quer comprar Bitcoin com você, você intermedia isso e ganha uma porcentagem em cima. Então tem várias formas de você rentabilizar, não só com operações ou investimentos. Então abre muitas janelas de oportunidade também para a parte de engenharia de software, programação, tudo que envolve ali a parte de tecnologia vai crescer muito nesse ecossistema. Então vale muito a pena se dedicar nisso. Legal, né? Imagina, esse cara hoje de cripto provavelmente vai ser o chefe de um engenheiro. Impensável um negócio desse hoje. Vai ser o chefe de um departamento financeiro da companhia, vai ser o chefe de muitas outras pessoas, né? Então, acho que esses são pontos legais aí para serem avaliados. Então, o que a gente vê assim dentro do mercado de cripto, né? De maneira geral, uma oportunidade que as pessoas tenham opcionalidade de ganhar dinheiro numa carreira executiva, né, que é um profissional que está faltando, igual a gente já falou, e outro é trabalhando como trader, né? E o trabalhando como trader, ele tem duas vertentes. Ele pode ir ou para uma mesa proprietária e trabalhar com capital terceiro, ou trabalhar com capital próprio, ou até mesmo capital terceiro que eu falo, mesa proprietária, fundo de investimento. Sim, igual você trabalhou, também, o clube, etc. Né? Ou trabalhar com capital próprio. O que você acha que é mais recomendável para quem está iniciando? Na verdade, para mim, no meu ponto de vista, o que eu faria hoje se eu estivesse iniciando? Estudar. Não adianta você querer comprometer dinheiro teu de uma mesa proprietária sem ter uma base bem definida. Então, ter um mínimo de conhecimento específico, se aprofundar e não ficar procurando estratégia milagrosa. Porque hoje o excesso de informação na internet acaba desvirtuando a pessoa e ela fica muito perdida. Ela não sabe por onde começar. Às vezes ela quer mexer no mercado, mas o que ela busca? Estratégia já de cara. O excesso de informação traz desinformação. Né? Exatamente. Aí o que acontece? Ela vai lá procura uma estratégia, mas pô, aquela estratégia num viés desse tipo não é tão aplicável. Aí ela vai aprender como? Ela vai pôr o dinheiro dela, vai pôr lá e vai perder.
Aí isso já gera bloqueio emocional nela, já começa a ficar com receio do mercado, já fala que não é para ela, por exemplo. Então a melhor coisa é você começar estudando. Não importa se vai ser um conhecimento que você vai pagar para alguém te dar orientação de forma mais assertiva, né? Porque quem vive o mercado vai te dar o caminho feito. Então você não vai precisar ficar procurando informações aleatórias de forma desconexa. Você vai ter tudo mapeado, tudo certinho, com uma ordem cronológica perfeita para você executar. Agora, quando você vai para o YouTube, você vai economizar dinheiro? Vai. Você vai economizar tempo? Não. Você vai gastar muito tempo estudando por conta e vai gastar muito dinheiro testando essas estratégias. Então você vai pegar a visão, opa, eu achei legal isso aqui, vou pôr na prática. Então tem que cuidar muito quando você vai pegar dinheiro de alguém, agora falando de dinheiro em si, quando você já tem essa base de conhecimento, porque se você for abrir um clube de investimento ou pegar dinheiro de amigos para operar, quando você perder o dinheiro, a cobrança vai ser grande, é uma responsabilidade gigantesca. Então, você vai perder suas amizades, vai passar alguns sufocos aí e não é recomendável. Agora, quando você tem uma mesa proprietária, além de ela te dar o dinheiro, ela vai te dar um suporte para você ter um acompanhamento ali, né, nas suas estratégias, tirar as suas dúvidas também, com risco muito menor, porque o risco, na verdade, vai ser da própria plataforma, da própria empresa. No caso aqui, a Atom, ela disponibiliza esse capital para a gente operar, então ela te dá o suporte também para você ter uma evolução no teu treinamento, um acompanhamento. Então fica muito mais leve as operações do que você ficar tentando por conta, queimando dinheiro e acabar deixando uma grande oportunidade de fora. Bom, então você colocou um ponto importante, né? Depois de ter conhecimento, já ter estudado, dominado o assunto, ao invés de ir para capital próprio ou pegar capital de amigos, montando um clube, etc., vai para uma mesa proprietária. Na mesa proprietária, o que é o legal da mesa proprietária? Né? Você tem a principal questão de que a mesa proprietária ela topou correr aquele risco. Ela tem uma gestão daquele capital que ela disponibilizou. Então, óbvio, se o trader perder, ela vai ficar chateada, etc. Mas faz parte da estatística e do risco que ela quis correr com aquele trader. Né? Porque ela sabe que quando um cara dá certo, esse cara que deu certo paga por 100 pessoas que deu errado. Né? Então, esse é um ponto importante das mesas proprietárias. Então, aqui dentro da Atom, a gente já metrificou, já disponibilizou aquele risco que a gente está disposto a perder. A gente não vai cobrar, não vai brigar, não vai falar, pô, você perdeu meu capital, que absurdo. Não, a gente não está preocupado com isso. A gente quer, é óbvio, que as pessoas tenham o melhor resultado. Então isso tira muito a pressão para o trader que está iniciando dentro do mercado começar tranquilo, porque ele está começando com capital de terceiro, né, no caso da mesa proprietária, e isso traz uma responsabilidade que ele não tem com o dinheiro dele. Uma coisa legal que a gente estava olhando é que quando a pessoa está operando o seu próprio capital, ela tem a mania, né, de mentir para ela mesma, porque ela perde e ela fala assim, bom, tudo bem, eu perdi, mas eu vou recuperar, ou ela não aceita a realidade que ela tem, né? E quando ela está operando para uma mesa proprietária, por exemplo, aí ela tem uma responsabilidade, porque os dados estão ali, tá todo mundo vendo o comprometimento o que muda ela está total, fazendo, né? e muda o aspecto de responsabilidade. Pô, a gente investiu na pessoa e a pessoa fala, pô, se investiram em mim, eu tenho que fazer esse negócio direito. E aí parece que cria um senso de rotina que as pessoas conseguem ter resultados melhores. Psicologicamente falando, já tem vários estudos, inclusive nos Estados Unidos, né, que é o país das mesas proprietárias, né, são 8 mil empresas parecidas com a Atom nos Estados Unidos. Quando você olha lá nos Estados Unidos, tem vários estudos mostrando que as pessoas que operam em mesa proprietária têm resultado muito melhor do que as pessoas que operam sozinhas. Simplesmente por questões de aspecto psicológico, né, que é um aspecto ao mesmo tempo, de liberdade com responsabilidade. Se fosse profissionalizar o negócio, né? Ela trata como um trabalho de fato, daí, né? Isso acaba forçando ela a ser mais responsável para lidar com as operações. É um ponto bem interessante. E olha só hoje, quantos traders tem por aí com uma boa assertividade, mas falta só um capital a mais ali para ele estar operando e mudar de fato a vida dele. Então, acessar uma mesa proprietária vai ajudar muito nesse quesito. Então, o cara tem uma base boa, só está esperando uma oportunidade de ter um dinheiro maior para começar a ganhar dinheiro de verdade no mercado.
Então, a mesa proprietária ela é uma base e uma porta de entrada para quem está nessa situação. E quem ainda não tem, procura o conhecimento, estruturar bem o operacional, daí sim para fazer uma avaliação e operar um capital de terceiro. Exato. Bom, e para quem não conhece um pouquinho aí da história da Atom, né? Bom, já estou há 20 anos aí no mercado financeiro e eu acho que as pessoas precisam entender o porquê que a Atom nasceu, né? Qual foi o propósito da Atom. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu tive duas dores muito fortes. Né? Qual era a primeira dor? Primeiro, acesso ao conhecimento. Na minha época, nem videozinho no YouTube tinha, então acho que eu tive sorte. Eu brinco, hoje eu acho que é azar. Daí você fala assim, tem lá tudo no YouTube e tal. Eu falei, graças a Deus não tinha, senão eu até aprendi um monte de besteira antes de aprender do jeito certo. Né? Então, na minha época, para aprender sobre o mercado financeiro, você tinha que pegar o livro, estudar e xerocava um monte de... Xerox, gente, olha que absurdo. Xerox de apostilas e a maior parte do material era todo em inglês. Acho que o meu inglês ficou ótimo e excelente, principalmente de tanto que eu estudei mercado financeiro em 2005. Eu tinha um inglês razoável, mas eu acho que ele ficou excelente de tanto que eu tive que estudar e ler naquela época, em 2005. Eu lembro que eu sonhava com aquelas coisas. Então, a primeira dificuldade era acesso a conhecimento, quando eu comecei no mercado financeiro. E a segunda, que eu acho que é de 99% da galera, é acesso a capital. Porque eu tive acesso a conhecimento, mas não tinha grana para investir. Né? Então, eu não tinha grana e achava que, se eu fosse correr risco com a minha grana, era um risco muito alto. Né? Com o pouco que eu tinha, não ia dar para eu ganhar e ter um resultado de alta performance. Então, foi, cara, vai ser difícil. Então, eu comecei no mercado financeiro, tive essas duas dores, montei uma gestora, né, que é a Touché, hoje uma das mais reconhecidas e premiadas gestoras com grande longevidade histórico e de operações, principalmente em juros futuros. Mas quando a gente montou a Atom, a gente montou ela para resolver essas duas dores e atender a um propósito. Né, o propósito de dar acesso a conhecimento e dar acesso a capital para quem não tem. Então, acho que é por isso que nasceu a nossa companhia, para dar essa possibilidade para as pessoas. E agora a gente está dando um passo maior. Né? O mercado financeiro mudou. Eu acho que eu estou vendo aqui com cripto a mesma oportunidade que eu tive há 20 anos atrás, porque quando eu entrei no mercado financeiro na B3, imagina, não existia nem pregão eletrônico, igual o que a gente vê hoje. Né? Era Viva Voz ainda, era o finalzinho ali do Viva Voz, lá em 2005. E um ponto legal também, que em 2015 não tinha simulador em tempo real. Você acredita? Hoje são poucas plataformas que tem para cripto também. Hoje é um pouco mais complicado ter, mas agora tem. Basicamente, em 2018 a gente não tinha nem mercado futuro ainda em cripto. Então era só compra spot ali. O mercado futuro da B3 começou É ano agora, passado. então, é tudo recente. Então a gente está caminhando, tem muito espaço ainda para crescer. E uma coisa que você falou que a gente tem em comum, que quando você começou a dificuldade de informação era grande, né? Quando eu comecei em cripto também era, porque ninguém falava de cripto. E não é tanto tempo atrás assim, 8 anos atrás, basicamente. E eu ia procurar conteúdo assim também não achava. Então quando eu comecei a ajudar as pessoas, foi na época da pandemia, que como eu já trabalhava com isso, me posicionava dessa forma, mas eu não ensinava ainda. Então, alguns amigos meus perderam o trabalho e começaram a pedir para eu ensinar. Eles vinham trabalhando em casa, foi aí que eu comecei a ensinar. De tudo que eu estruturo hoje é para não ter a galera não ter essa dificuldade que teve para iniciar no mercado como eu tive. Porque eu aprendi da pior forma possível. Errando, quebrando, perdendo dinheiro, levando golpe. Hoje, nós estamos aqui para dar o caminho e a direção. Então, para vocês não passarem por todas essas dificuldades, ter uma estrutura já bem definida para vocês, a ponto de vocês começarem a ter um início, meio e fio de forma organizada, porque hoje você vai procurar por aí, o que vai acontecer? Você vai começar pelo fim, vai começar pelo meio, mas não vai entender o contexto todo. Então, essa dificuldade de informação hoje, é o que a gente está trazendo agora para vocês, não é mais desculpa para iniciar no mercado. A desculpa é a falta de comprometimento em buscar uma informação séria no mercado, né, hoje em dia. Muito bem colocado, né? Então, acho que a grande oportunidade o mercado de cripto. Ele é uma oportunidade, assim como a gente teve a oportunidade na bolsa há 20 anos atrás. Quem chegar mais cedo vai beber essa água limpa. E tem duas oportunidades desse cara seguir uma carreira que lá atrás também existiram.
né? Uma carreira executiva e uma carreira como trader. E pode seguir com as duas ao mesmo tempo, o que eu acho saudável, porque você faz ali uma renda fixa, né, com o seu salário, trabalhando como executivo dentro de uma companhia, e a sua renda variável, porque você vai saber operar. Aí você tem 100% de liberdade. Quando você quiser deixar o seu trampo, você pode deixar porque você sabe fazer dinheiro, né? Exatamente, o mercado, como a gente falou, ele não fecha, né? Então, às vezes, final de semana, você está tranquilo em casa, olha, dá uma olhada no mercado, tem operação, aproveita a Brigou oportunidade. com a namorada, brigou com a mulher, com as crianças, mandou todo mundo embora. Vamos aqui operar um pouco. Aí é um risco, né? Tem que tomar um cuidado também. Mas, assim, ó, quando a gente vai operar final de semana, ainda mais o mercado de cripto, a liquidez é um pouco mais baixa, então tem que tomar alguns cuidados. Mas as oportunidades estão aí, tem várias. O que importa é cada um se preparar da melhor forma possível, mas tem que ter visão de onde cada um quer chegar. Você quer ser trader? Você tem que tomar uma decisão específica para seguir esse caminho. Você quer trabalhar de forma executiva? Você também vai ter que tomar outras decisões. Às vezes você vai ter que tirar algumas certificações. Então são caminhos que você tem que colocar no papel e falar assim, o que eu quero para mim? É como eu pensei lá atrás. Daqui a 10 anos, onde que eu vou estar? O que eu quero para mim? Eu quero poder levar meu conhecimento porque eu sei que vai ter uma demanda absurda para isso e não vai ter gente preparada para atender essa galera. Então, vou me posicionar dessa forma, de forma mais séria no mercado, porque hoje a gente vê o quê? Várias pessoas ensinando algo que não é sério. Então, acaba queimando um pouco o mercado. Então, por mais que no início a gente não tem tanta visibilidade para dar ter um retorno sério dos grandes investidores, com longo prazo a gente consegue isso. Que deles vê o nosso comprometimento de fato. Então, são pontos que cada um tem que considerar e ver com a realidade de cada um mesmo. Bacana. E por último, a gente até conversou aqui no assunto um pouco antes, né? Sobre copy trading, né? O que você acha de copy trading? Pode ser uma saída legal para as pessoas terem uma rentabilidade interessante quando elas não têm tempo para aprender e de repente não querem fazer o trading, por exemplo? É uma opção também que às vezes a pessoa não tem muita afinidade com cripto, não quer olhar gráfico, mas ela tem interesse em se expor no mercado. Então, o copy trade é uma opção a mais, às vezes, para pessoas com esse perfil que ela não tenha tempo para ficar acompanhando. Então, ela pode simplesmente seguir as operações de alguém que já tenha mais experiência no mercado, que vai ser replicado de forma automática na conta dela. Então, os dois acabam ganhando, né? Então, a vantagem para quem está participando do copy trade é seguir as operações de quem já está no mercado há muito tempo, sem ter que ficar fazendo análise, sem ter que ficar olhando horas para o gráfico. Então, é uma facilidade, é muito mais cômodo, né, para a pessoa. Olha, pessoal, sem dar muito spoiler aqui, pode ser que esteja nascendo um copy trading em cripto da Atom, liderado aqui pelo Apolo. Não vamos dar spoiler, tá em nascimento aqui, ó. Tem uma oportunidade aí. Bom, galera, acho que é isso. Apolo, obrigado aqui por você estar aqui com a gente. Parabéns aí por todo o trabalho que você desenvolveu ao longo de todo esse tempo de cripto, estudando, se especializando, apostando que ia ser uma profissão do futuro. Com certeza você vai ajudar muito aqui os nossos alunos e as pessoas a se desenvolverem cada vez mais. E o mais importante, né, que eu sempre falo, quem está buscando ensinar as outras pessoas e transmitir isso, não faz por dinheiro, faz por propósito, né? Então, com certeza você é uma pessoa que tem propósito, valores, que está levando essa energia, que é uma das coisas que eu falo aqui para todo mundo, né, de maneira geral. Ninguém dessa vida vai levar dinheiro, porque caixão não tem gaveta, né? Como dizia meu avô. O que você leva ou é lembrado pelas coisas que você fez. Então, parabéns aí por tudo que você vem construindo. Sim. Obrigado. E mais uma vez, queria agradecer pela oportunidade. E hoje meu papel aqui é ajudar vocês a percorrer um caminho que é extremamente arriscado de forma mais sólida e consistente, com o menor risco possível, com base no que eu já passei, né? Então, meu papel aqui é pegar literalmente vocês pela mão e caminhar rumo ao sucesso, hein? Boa. Valeu. Beleza? Obrigado, gente.